um momento ali, né, e tal, eu ouvindo a Aline e tal. Aí eu pensei, Aline, não se preocupa não, minha irmã. Deus ainda vai falar com você talvez até essa noite. Eu acho que o sonho ainda estava no ar, né, Aline? Ela abriu o telefone e Deus falou tudo que ela precisava de ouvir. Tudo! Sabe o que é tudo? É tudo. Sabe por quê, irmãos? Nós temos que preferir palavras proféticas nas nossas bocas. Sabe por quê? Porque palavras, elas têm peso, elas têm poder. Então, tudo que nós verbalizamos, essa palavra vai fazer um efeito, mal ou bom. Amém? Então, vamos vigiar nisso, meus queridos. E vamos começar a falar palavras proféticas uns para os outros. Isso vai fazer um efeito no meio da igreja tremendo. Pena que os vossos irmãos faltou tanta gente hoje, né, Graça? E nós vamos cantar uma música do Asaf Borba que fala assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Essa? Não, aquela que eu te falei, profetiza. Nós vamos cantar esse corinho, esse louvor. Eu queria que você pegasse uma pessoa e olhasse para dentro dos olhos dela e falasse assim: qual o desejo do seu coração? Qual o desejo do seu coração? Está alinhado com a palavra de Deus? Está de acordo? Então eu profetizo na sua vida que essa palavra vai se cumprir na sua vida. Amém? Então nós vamos cantar com a Aline esse louvor. E eu vou ler aqui só os Salmos. Esquecendo? É o Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Entrega tudo nas mãos daquele que pode fazer. Eu não posso fazer, o pastor Adi não pode fazer, o pastor Alvin não pode fazer, a pastora Graziele não pode fazer, mas Deus pode fazer aquilo que eu não posso fazer. A nossa função, queridos, é de sermos instrumentos uns na vida dos outros para profetizar a palavra do Senhor, aquilo que está realmente de conformidade com a palavra do Senhor, e profetizar para os nossos irmãos que vai valer, e Deus vai fazer valer a vontade do seu coração, porque a palavra dele diz que Ele tem prazer em satisfazer o desejo do coração dos seus filhos. Sabe, nós que somos humanos queremos fazer todo o desejo do coração dos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Ele tem desejo de fazer o desejo do nosso coração. Só temos que saber pedir, né? Mas saber pedir, sabe, na consciência de que Deus está de acordo com aquele pedido. Amém? Glória a Jesus. Então vamos cantar com a Aline, né? Esse louvor, e pegue uma pessoa e fala assim: qual o desejo do seu coração? Não precisa falar o qual não. Fala assim: mas Deus, eu profetizo na sua vida que esse desejo do seu coração, Toninho, vai ser cumprido para a glória do Senhor Jesus. Amém? Não vou calar, não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sobre tua
Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Diga sobre Davi, eu vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca Vamos continuar adorando. Vamos continuar adorando esse Deus maravilhoso. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. E é por isso que nós o adoramos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se pensa fiel, Ele é Deus. Segurar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Deus fizer, Ele é Deus. Não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Curar o fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Diga, eu não adoro. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro
Ele continua sendo Deus. Então você pode erguer as suas mãos nessa manhã e adorá-lo pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Ele continuará sendo Deus. Ele está no controle. Ele está no controle da sua vida, da sua casa, da sua família. Por isso adore. Erga as suas mãos e o adore pelo que Ele é. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus, sendo Xavier. Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Você pode aplaudir Ele por isso. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus é sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus é sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Nós cremos em Ti, Deus.
ti, Deus do sobrenatural. Abra sua boca como a Julinha falou e profetiza. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Queridos, eu quero convidar você a profetizar. Se você crê que Ele é um Deus sobrenatural, eu quero que você abra a sua boca nessa manhã e diga: eu creio que o Senhor vai me dar a conversão do meu filho. Senhor, eu creio que o Senhor vai me dar a cura que eu necessito. Senhor, eu creio no milagre que eu estou esperando. Sim, eu creio, Senhor, no trabalho. Sim, eu creio, Senhor, nas portas abertas. Sim, eu creio na minha família, Jesus. Sim, eu creio nos recursos que o Senhor vai trazer. Sim, eu creio, Senhor, nos milagres, porque Tu és um Deus de sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Nós cremos em Ti, na força do Seu poder, que Tu és o Deus sobrenatural. Confiamos em Ti, Senhor. Declare comigo. Confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor, e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão. Você pode declarar: meus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, por Ele pode. Mais alto eu me clamar, Jesus é grandioso, por Ele pode. Seus inimigos já cairão, seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, por Ele pode. Mais alto eu me clamar, Jesus é grandioso, por Ele pode. Diga: confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados. Declare com a sua voz confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos em Ti, Senhor, confiando em nosso Deus, em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Assim eu creio. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do
Deus o sobrenatural. Cremos em Ti, Senhor, que Tu és um Deus sobrenatural, e tudo o que precisamos está nas Tuas mãos. O Senhor não perdeu o controle. Nós cremos em Ti, Pai. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só Ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo do deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só Ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo do deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo do deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você pode pôr a mão no seu coração? Nós cremos no Deus, nós estamos adorando um Deus que sonda o nosso coração. A palavra de Deus diz que antes da palavra sair da nossa boca, Ele já conhece. Até o desejo de adorar vem dele. Então Ele sonda o teu coração. Mas há uma diferença entre Ele sondar o nosso coração e nós pedimos para Ele sondar o nosso coração. Porque Ele há uma entrega. E aí Ele fala: Ele entregou meu coração, então agora eu posso fazer do jeito que eu quiser. Então você vai pôr a mão no seu coração e vai dizer assim, ó: sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e
enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, eu quero orar por essa igreja. Eu vim passar alguns dias aqui nos Estados Unidos espiando a terra. E para minha surpresa, eu fiquei um mês aqui nessa cidade. E eu estou retornando para Brasília domingo, dia 5. Estou voltando, esperando uma resposta do Senhor, se é para voltar, se não é. Mas antes disso eu queria orar por essa igreja, porque o tempo que eu estive na casa da Julinha e do Ard, eu vi um coração tão abençoado que eles têm, uma vontade tão genuína de fazer a obra de Deus. Isso é muito raro. Fazer a obra de Deus não é tão raro, mas genuinamente é. E eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho eu quero dar para vocês, e eu quero profetizar, como ela falou hoje também, que essa igreja, ela não vai estar cheia de multidões, mas eu quero profetizar que ela vai estar cheia de discípulos. Qual é a diferença do discípulo e da multidão? A multidão é aquela que vem e suga só para receber, e o discípulo é aquele que cura para curar, liberta para libertar. E Julinha, quero te dizer que você falou várias vezes aqui, hoje tem poucas pessoas que gostariam. Estão aqui as pessoas que Deus quer que eles estejam, e é dessas pessoas que Deus vai contar, e que vocês possam ter o coração de discípulos e não de multidão. Saber que vocês estão aqui não para só receber uma palavra, mas para vocês serem a palavra viva. Então eu gostaria que vocês ficassem de pé, que eu quero orar. Quantos querem ser usados pelo Senhor? Né? Como a gente está cantando aqui, como um farol que brilha à noite, como um ponte. É tão bonito tudo isso, né? Mas é lindo, Deus alegra o coração quando a gente fala, usa a minha vida, chega cedo para limpar a igreja, para ajudar o pastor, entende? Para ouvir a ovelhinha que talvez não seja o estereotipo que você quer, mas é aquela que Deus quer tirar os carrapichos. E a minha pergunta hoje, Deus pode contar com você? Deus pode contar com você? Você quer ser usado por Ele? Pai, então eu quero colocar diante de Ti, Senhor, essa igreja, Pai. Eu quero abençoar este lugar, Senhor. Eu quero abençoar este lugar e declarar, Pai, que o Senhor possa abrir as portas espirituais desse lugar. Que o Senhor traga mantenedores, que o Senhor traga profetas, que o Senhor traga evangelistas, que o Senhor traga, Senhor, pessoas que venham ajudar, que o Senhor venha trazer discípulos, Pai. Em nome de Jesus, capacita os teus filhos. Eu quero abençoar na autoridade do nome de Jesus. Eu quero profetizar, Senhor, uma igreja própria, um local próprio, Senhor. Tu conheces o coração dos meus filhos. E eu quero te pedir, Senhor, usa
Estamos aqui, Senhor, para ser usados por Ti. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Amém. Senta dando glória, igreja. Aleluia. Glória a Deus, Ele é perfeito. Que conexão. Que conexão. Glória a Deus. Como eu estou feliz, pastora. Primeiro, a paz do Senhor, igreja. É um prazer estar de volta. Glória a Deus. Estive num tempo de descanso merecido. E agora nós estamos de volta para a honra e glória do Senhor. E eu estou muito feliz pela sua vida, amada. Glória a Deus. Que dom maravilhoso é esse que Deus te deu. E glórias a Deus que você reconhece e faz a vontade do Pai. Que é louvar e agradecer o nome dEle. Amém? E que Deus sim venha cumprir todos os propósitos do coração dEle que já foi plantado no seu coração. Se você vai ou se você vai voltar, eu tenho certeza que vai ser perfeito. Vai ser perfeito tudo que Deus já planejou para você. Amém? E eu estou muito feliz. Foi grandemente tocada por tudo que foi cantado aqui, por tudo que a pastora falou, porque foi o que Deus colocou no meu coração, pastora. A mensagem que Deus me deu essa manhã é um coração grato. E como foi falado de gratidão desde a hora que começou. Como foi falado. Como é bom saber que essa igreja é grata. Que vocês reconhecem tudo que Deus tem feito. E sim, essa igreja vai crescer. E eu me sinto muito feliz, pastora, como eu fui tocada em saber que eu faço parte desse crescimento. Eu tenho certeza que você vai cheia para o Brasil e vai querer voltar, porque você está fazendo parte do crescimento dessa igreja. Não importa se alguém reconhece, se não reconhece, mas o dia que tiver cheia essa igreja, você vai olhar e vai dizer: eu faço parte desse crescimento. Eu semeei a primeira semente. Eu reguei essa semente quando ela era ainda pequenininha. Se sinta privilegiado por isso. Então eu gostaria de ler com você 1 Tessalonicenses 5,16. E enquanto você se prepara para ler junto comigo, eu gostaria de te dizer que não há consolo a não ser no seio de Cristo. Não há segurança a não ser no lado de Cristo. Não há força a não ser nos braços de Cristo. E não há santidade a não ser nos passos de Cristo. Tudo que nós estamos vivendo aqui nessa igreja e que ainda nós vamos viver é porque tudo está em Cristo. Os pastores dessa igreja, tudo exalta Cristo. Tudo primeiro a Cristo. Não há nada que aconteça aqui que não é segundo a vontade de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,16 diz assim, lembrando que a palavra de hoje vai ser um coração grato. E todos os louvores cantados aqui já foi para que o seu coração esteja aberto a essa palavra que eu vou te dizer. Deus já preparou o campo, então você já está totalmente preparado. O seu coração está livre. Então vamos ter um coração grato essa manhã mais uma vez. 1 Tessalonicenses 5,16 diz assim: alegre-se sempre, ore continuamente, dê graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Amém? Amém. A primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica celebra uma igreja vibrante, fiel e próspera.
Nós somos, né, pastora? Essa igreja é uma igreja vibrante, fiel e próspera, apesar das perseguições, apesar da severa e sofrimento, apesar da severa e do sofrimento constante, a comunidade que permaneceu firme e forte no profundo compromisso de Cristo. Essa igreja, ela sofre perseguições, ela sofre acusações, mas ela tem escolhido ficar fiel. Ela tem escolhido fazer a vontade de Deus. Por isso que mesmo que no início nós somos prósperos e fiel, uma igreja vibrante, fiel e próspera. Depois de um louvor desse, olha que alegria, como Deus cuida. Que voz linda essa moça tem, pastora. Glória a Deus, que viemos orar cada vez mais pela vida dela. Que Deus venha guardar ela todos os dias. Paulo, nessa passagem, ele nos encoraja, e na época ele encorajou a igreja a ir cada vez mais apontando para a vontade de Deus. E essa manhã eu venho te encorajar que mesmo em meio às tantas perseguições que a igreja tem sofrido, eu quero te dizer que você é vibrante, que você pode ser fiel e que você pode ser próspero. Se você ainda não está nesse caminho, se você ainda não está vivendo isso, passe a viver em Cristo Jesus. E tudo isso que Paulo nos deixa em Tessalonicenses, nos dias de hoje, é muito difícil. Como é difícil ser fiel. Como é difícil, como esse ensino que Paulo deixa é precioso para os nossos dias. Quando as pessoas estão mais preocupadas em pedir aos seus caprichos, preocupadas em saciar aquilo que ela quer, do que fazer a vontade de Deus. A gente estava dizendo ali, como a gente é perseguido quando você fala assim, não, domingo eu não vou à praia, eu vou à igreja. Não, irmã, sexta-feira à noite eu tenho uma família para visitar. Mas sexta-feira é dia de você curtir a sua vida. Não, irmão, eu não posso ir esse final de semana porque eu tenho um compromisso com a igreja. Como é difícil você recusar coisas e aceitar a vontade de Deus. E todos os dias devemos agradecer pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Antes de Paulo recomendar que devemos dar graças a Deus em tudo, ele apresentou duas recomendações nessa passagem. Ele diz: regozijai-vos, que é alegrai, sempre, orar continuamente. E ele não nos recomenda apenas isso, mas ele acrescenta três qualificativos que nos indica, esses três qualificativos eles nos indicam constância, perseverança, intensidade, comprometimento e fidelidade. Tudo isso precisa ter um relacionamento com Deus. Você precisa ser constante. Qualidade daquele que não falta uma tarefa. O evangelho de hoje é constante. Você precisa ser constante. Se você falar que você vai fazer com Deus, você precisa fazer. Você precisa ser constante. Você precisa ser perseverante. Qualidade daquele que persiste, não desiste diante da dificuldade. Quando frequentamos uma igreja, quando estamos em comunhão, temos o defeito de olhar para o defeito do irmão, do fulano, do cicrano, do pastor. Mas o Evangelho em Cristo, ele nos ensina que o caminho que você tem que seguir e o seu olhar, ele tem que estar em Cristo.
Aqui dentro, todos nós estamos nivelados. Não é porque o pastor, eu estou nesse altar, que é mais acima, que eu sou diferente de você, que eu sou mais esperto, que eu oro mais, que eu faço mais. Não. Em Cristo Jesus nós somos nivelados. E as mesmas dificuldades que você tem, eu também tenho. Nesse país eu aprendi a ter compaixão pelo próximo, coisa que eu não tinha. Muitas vezes eu olhava e eu falava assim, acho que dormiu o rapazinho lá em cima. É o YouTube. Quando olhamos o próximo e vemos a dificuldade, é fácil enxergar a dificuldade do outro. Isso a gente tem uma facilidade. Aquele irmão ali, mas ele não veio à igreja, ele não fez, ele não... Mas em Cristo você precisa ter compaixão pelo próximo. E eu aprendi, uma vez eu apontei muito uma pessoa, porque eu esperava muito dela. E no momento que eu esperava muito dela, o Espírito Santo de Deus falou assim, vai orar por ela, que eu vou te revelar quem ela é. E quando eu comecei a orar, pastora, eu me constrangi. Porque Deus me colocou como se eu fosse ela. E Deus me apontou tantas dificuldades que aquela pessoa passa. A falta de amor que ela tem. A falta de família. Tudo Deus me apontou. E ao mesmo tempo Ele me mostrou o que eu tinha. Por que você está apontando a ela? Olha o que você tem. Tenha compaixão por ela. E eu passei a olhar aquela pessoa de um modo diferente. Eu passei a entender as dificuldades dela. Porque às vezes a gente olha, a pessoa aparenta ser tão forte, tão ágil, tão próspera, né? Aparentemente. Mas quando você vai orar por ela, que é o nosso dever de cristão, orar pelaquela pessoa, a gente enxerga no olhar de Cristo como aquela pessoa é tão frágil, como aquela pessoa precisa de ajuda, de oração. E isso me fez ser mais humana quando olhar para o nosso próximo. A intensidade, devemos ser intensos. O fato de ter algo e manifestar com força. Como essa moça cantou com força. A pastora começou o culto dizendo, vamos declarar. Isso é você ter força. É você amanhecer e dizer, as minhas dificuldades dessa manhã e desse dia não vai me paralisar, porque eu sou forte em Cristo Jesus. Não porque você é alguma coisa, mas você reconhece que você é forte em Cristo Jesus. Intensidade. Você não pode ser, como diz a Bíblia, em cima do muro. Você não pode hoje estar forte e amanhã você está fraco. Porque se você está assim, você está colocando a sua força em você mesmo. Você precisa ser intenso em Cristo. Mesmo que a sua mente quer te enganar. Como eu tenho sofrido esses últimos dias que eu falo, meu Deus do céu, blinda a minha mente e o meu coração. Porque se eu for olhar para aquilo que está à minha frente, pastora, nem levantar a gente levanta. A gente não consegue encarar o próximo. Eu não consigo dar força aos meus filhos para eles estarem aqui. Porque esse país, ele é cruel. Ele nos engana com coisas. Ele nos engana com tantas coisas que a gente pode ter, que a gente pode comprar. E quantas vezes a gente tem coisas, a gente compra, a gente se sacia a nossa carne, mas a nossa alma, o nosso espírito está sedento. Porque a gente coloca a nossa intensidade nas coisas, nas pessoas e nos enganamos. E somos machucados, somos traídos. Mas essa intensidade, essa força, não só aqui no louvor que foi ministrado, mas dentro da sua casa. Não só quando a pastora manda você declarar a palavra, mas dentro da sua casa.
Eu declaro sobre a minha casa, eu declaro sobre o meu marido, eu declaro sobre os meus filhos, sobre as minhas finanças, intensidade e comprometimento, responsabilidade, da parte de ser comprometer. Quando você se compromete com Deus, quando você se compromete com a palavra. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei muito intensa, pastora. E eu tinha prometido para Deus que tudo que eu tinha vivido, e eu pedi muito perdão a Deus, que mesmo que eu tenha nascido no Evangelho, eu não fiz o que Deus me mandou. Mesmo conhecedora da palavra, mesmo sabendo, mesmo indo na igreja todo domingo, mesmo ajudando, mesmo fazendo projeto social, mesmo fazendo tantas outras coisas que eu achava que eu estava fazendo, quando chegou aqui, Deus me falou assim: você não tem feito nada para mim. O que você tem feito? Quem é você na fila do pão? Nada. E eu pedi muito perdão a Deus, porque eu falei: Deus, quanto dinheiro eu investi em coisas que não eram da tua vontade? Quanto tempo, quantos dias, quantos anos eu investi e nada foi feito de aproveito para ti. E eu passei, e mesmo isso é uma falha muito do quem é cristão, é não ler a Bíblia. A gente não foi ensinado a ler a Bíblia. Nós, infelizmente, e principalmente os protestantes, a gente não tem a prática de acordar e a primeira semente é você abrir os olhos e falar: Deus, eu vou ler aqui a tua palavra, eu vou abrir, eu quero saber o que o Senhor tem para mim essa manhã e o que eu vou levar para o dia inteiro. E eu cheguei aqui e tantas outras coisas me ocupou, porque você chega, você quer trabalho, tem que alugar casa, você tem que fazer, e você se coloca do jeito que é aqui. Você se deixa levar. E quando eu saí do Brasil, Deus falou assim para minha família: vocês vão abrir mão e vocês vão viver a minha vontade. Mas no Brasil, o Edu tinha um emprego muito bom, eu trabalhava, a minha vida era estável, a gente não era rico, mas eu sabia quanto que eu ia ganhar, eu sabia que as minhas contas estavam pagas. Quando chegou aqui, a gente foi pro zero. Eu acredito que todo mundo aqui, você vai pro zero. Só que Deus liberou uma palavra para mim no Brasil e falou assim: não se preocupa, porque eu vou cuidar de vocês. E o dinheiro não vai faltar. Deus falou isso para mim, irmão, porque a minha preocupação era o financeiro. O Edu não tinha preocupação de nada. Mas a minha preocupação era o dinheiro. E quando eu saí do Brasil e cheguei aqui, a preocupação era o quê? O dinheiro. Eu trouxe o dinheiro do Brasil e eu não tinha força. Eu entrava nas lojas e eu não conseguia comprar, porque eu achava que se eu comprasse, eu ia passar fome. O que aconteceu? Eu fui trabalhar de domingo a domingo, pastora. E trabalhando, e você preocupado que tem que trabalhar, e tem que trabalhar, e tem que trabalhar. Um certo dia, por isso que precisamos ser comprometidos. Porque Deus, antes dele te dar a bênção, ele te libera uma palavra. José, antes dele ser governador, foi liberado uma palavra. Deus não falou o processo, foi liberado uma palavra. E lá na frente ele foi abençoado. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar demais. E naquela preocupação, o que aconteceu? Eu não conseguia mais ir à igreja. Porque eu peguei um trabalho de domingo a domingo. O que acontece quando você não está em comunhão? Isso aqui, irmão, é a coisa mais valiosa que temos. Aqui eu aprendo as dificuldades do outro. Eu me corrijo naquilo que Deus não quer. Aqui eu vou... Como foi bom ouvir o seu testemunho, pastora. Você sabe que você é um exemplo para mim. Como é bom ver a alegria da pastora aqui nesse altar. E saber que ela profetiza e Deus cumpre. Porque ela é pastora aqui nesse ministério. Junto com o seu marido. Como é bom.
isso te fortalece para quando você chegar em casa, não, eu recebi a palavra e eu vou viver ela. E eu me afastei. O que aconteceu? Só que Deus, Ele tem um compromisso com você. E Deus, para cumprir, pastor, eu até falo que às vezes nem é na minha vida, é na vida dos meus filhos, é na vida dos meus netos, mas precisa começar em mim. Eu trabalhando, uma certa vez o Eduardo me ligando, Graça, você precisa vir embora, porque a gente vai almoçar e ir para a igreja. E quando a gente chegou, a gente foi para Kendall, a gente ia ser missionário lá na Rei Jesus em Kendall. E daqui era muito longe, tinha que ser certinho para chegar lá, que a gente tinha um grupo e não podia errar. Eu falei, Eduardo, eu não consigo, eu tô indo, mas eu ainda não terminei, pastora. Eu nunca vou esquecer. O Espírito Santo de Deus, ele andava comigo e ele assoprava no meu ouvido e dizia: como desobediente você é. Eu ouvia, e eu sozinha dentro de um apartamento. E quanto mais eu limpava a igreja, quanto mais eu limpava, mais sujeira aparecia. Porque era um confronto entre Satanás e o Espírito Santo de Deus na minha vida, confrontando aquilo que eu prometi para Deus. Que eu saí do Brasil dizendo, eu vou fazer a vontade de Deus. E quando chegou aqui, eu comecei a me deixar levar pelas coisas desse país. E o tempo todo eu ouvia, como desobediente você é. Eu não disse para você que eu que te sustento? Sou eu que cuido de você? Eu nunca tinha tido uma experiência tão real. Tão real. Deus e o Espírito Santo de Deus não é algo imaginário. Não é algo que alguém contou para você. Ele existe. E quando nós nos colocamos perante a Deus e falamos, Deus, seja feita a tua vontade, realmente precisa ser feita a vontade dele. E naquele momento eu não estava fazendo a vontade dele. Eu estava vivendo as minhas preocupações, as minhas coisas, porque eu tenho que trabalhar. Eu estava vivendo na força do meu braço. E naquele dia eu orei, eu liguei para Eduardo e eu falei, a partir de hoje eu não trabalho dia de domingo porque está me atrapalhando. Hoje, irmãos, eu ainda trabalho, mas não me atrapalha que a gente ainda tem igreja à noite. Mas hoje eu tenho consciência que eu prefiro estar na casa do Senhor do que trabalhar. E naquele dia eu não tinha trabalho mais. Eu abri mão, eu falei, Eduardo falou assim para mim, você vai abrir mão, Graça, mas só você está trabalhando, porque a gente sabe que quando chega aqui, a mulher, ela começa a trabalhar mais rápido, ela ganha mais do que o seu marido. E naquele momento o Yuri trabalhava, ganhava muito pouco, e eu trabalhava e eu ganhava mais. Então o sustento da casa era eu. E eu falei para ele, eu não vou trabalhar mais. Eu não vou mais perder tempo, Edu. Porque Deus falou que é Ele que me sustenta. É Ele que me sustenta. Eu abri mão daquele trabalho. Dentro de um mês, igreja, eu trabalhei uma semana com uma moça e ela falava muito palavrão. E eu falei que eu não queria aquele ambiente, porque a gente se contamina. E eu abri mão também. E o Edu falava assim, o que você vai fazer? Eu falava, é Deus que me sustenta. É Deus que me sustenta e eu vou confiar. No mês que eu abri mão, todas as minhas dívidas foram pagas, pastor. Eu lembro que, se eu não me engano, ainda sobrou $150 de tudo que a gente recebeu, mesmo eu em casa. Porque de repente eu acordava, quando dava 8 horas, 8h30, alguém me ligava. Eu nunca botei cartão, nunca fiz nada. E alguém me ligava, fulano me deu seu telefone, você pode vir fazer? Dentro de um mês, eu cheguei em agosto. Em novembro, a pessoa que eu estou com ele até hoje, eu conheci ele em novembro e estou com ele até hoje.
Deus cuidou, porque eu abri mão. E nesse que eu abri mão, a pessoa falou assim para mim: aqui você não pode falar que você é crente. Você não pode cantar, porque quando a gente faz, a gente canta. Você não pode falar nada. E eu fui embora e falei: com ela eu não trabalho mais. Porque eu não posso negar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu não posso ser crente aqui e quando chegar no trabalho eu não posso falar que eu sou crente. Eu não posso pregar, não posso falar. E naquele mês Deus me abençoou. E até hoje eu vivo do que eu abri mão lá atrás. E até hoje é o sustento da minha casa. Então você precisa ter comprometimento, responsabilidade e se comprometer naquilo que Deus tem plantado no seu coração. Fidelidade. Fidelidade. Em Romanos 8:28. Antes de Romanos 8:28, para concluir, nós vamos ler Filipenses 4:4, que diz sobre tudo isso: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. 1 Pedro 1:18 diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Todos os dias eu preciso estar debaixo da vontade de Deus para que eu possa viver a palavra dele. Em Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para aqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Talvez você não tenha encontrado o propósito. Deus, mas eu estou na igreja há tanto tempo, e qual é o propósito? Eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei nada. Sim, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito, Deus te chamou, não é à toa. Por isso que precisamos ser constantes. Precisamos ter perseverança, ser intenso, ser comprometidos, e precisamos ser fiel naquilo que Deus planejou para cada um de nós. Temos vivido de forma que Deus nos quer, ou escolhemos ser gratos. É impossível. Não tem como você ser livre e não perdoar. Se você vive em Cristo, você precisa liberar o perdão. Amém. Quando eu cheguei aqui, pastora, foi um tratar de Deus muito grande na minha vida. Porque alguns, quando vêm do Brasil para cá, a gente... eu vou viver ainda mais Miami. Miami é o Rio de Janeiro, irmão. Para mim, então, não mudou nada. Né? Miami é Rio de Janeiro. E quando eu cheguei aqui, Deus me confrontou em muitas coisas. Porque principalmente a esposa. Porque a esposa, ela é a auxiliadora do lar. Se a mulher está alegre, toda a sua casa está alegre. Se a mulher fica doente, toda a casa fica doente. Eu já entrei numa casa que a mulher já tinha morrido aos 4 anos. E a casa estava do mesmo jeito que ela deixou. Porque o marido não teve força para tirar nada do lugar que a mulher tinha deixado. E era uma mulher muito cuidadosa. Ele não teve força. Então Deus me confrontou muito e Deus me corrigiu muito. Porque eu sou última filha, então eu era muito mal criada.
E meu marido, ele sempre me tratou muito firme, porque Deus me deu um marido que me colocou no eixo. Mas ao mesmo tempo eu tinha resíduos do meu pai, que eu nunca apanhei, eu chorava, meu pai, tá bom. Então quando chegou aqui, Deus me confrontou muitas vezes, e principalmente o pedir perdão. Porque sabe o que eu achava? Eu não vou falar nada não. Eu não foi o que fiz. Já esqueceu, deixa passar o dia que passa. E uma vez Deus falou, pede perdão para os seus filhos e para o seu marido. E eu falei, Deus, mas de que eu vou pedir perdão? E Deus foi me falando. E reuni com eles. E eu comecei a falar, ô Yuri, me perdoa, meu filho, no dia que eu fui tão brava com você e não tive paciência como mãe. Me perdoa, Gabi, porque aquele dia eu briguei com você. E eu fui falando, Isaac, você me perdoa, meu filho, que quando eu engravidei de você eu te rejeitei tanto. E eu fui liberando, irmão, coisas que eu não lembrava que eu tinha feito como esposa, como mãe. E naquele dia Deus curou a mim e os meus filhos. E há coisa que precisamos liberar. O agir de Deus na nossa vida, ele é completo quando eu e você libera aquilo que Satanás, irmãos, ele quer que você segure, que você prenda, porque é muito mais, as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas é muito mais do que pensamos. Talvez você tenha uma vida, não, eu estou tranquila, minha família é feliz, o meu marido é maravilhoso, ele me ama, mas Deus quer mais. Deus quer mais, Deus quer te usar para através de você, você curar outras pessoas. A pastora disse, eu fui curada, agora eu posso curar. A cura foi derramada sobre a minha vida. Isso quer dizer que ela reconhece que ela foi abençoada, mas ela não quer segurar a bênção, ela quer transmitir, ela quer passar para frente. E é isso que precisamos reconhecer. Deus, eu perdoo, Jesus, eu libero perdão. E às vezes a gente se coloca no patamar, eu como mãe, eu vou pedir perdão para um filho? Não, Deus, não, aí o Senhor já está pedindo demais. Eu como esposa dedicada, eu lavo, eu passo, eu arrumo, o meu marido não tem o que reclamar de mim, eu vou pedir perdão? Isso é o que Satanás tem plantado no nosso coração, é isso que ele quer que cada um de nós pensamos. Eu não preciso pedir perdão ao meu vizinho daquele dia que eu olhei atravessado para ele e dei uma má resposta. Eu não preciso pedir perdão ao meu patrão, porque naquele dia eu reclamei e pus o dedo na cara dele. Sim, irmãos, você precisa liberar o perdão. Você precisa liberar o perdão até quando você não faz. Se alguém te magoou, se você foi ferido, vá até ele e fala, meu querido, você me perdoa. Porque através da sua atitude, você vai ganhar ele. Através do seu posicionamento, você vai transformar a vida daquela pessoa. E talvez, irmãos, quando eu fiz isso dentro da minha casa, eu não sabia que eu ia ter. Eu já sabia, mas eu não sabia quando eu ia ter um ministério de louvor, de intercessão com os meus filhos. Então naquele dia eu falei, em nome de Jesus, toda palavra maldita que um dia eu falei, seja derrubada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que o ministério dos meus filhos venha fluir. Hoje eu entendo aonde Deus quer me colocar. Hoje eu sei aonde eu estou. Eu ainda não sei aonde, o que Deus vai fazer no futuro. Mas naquele dia eu liberei as bênçãos do Senhor sobre a minha casa. E desde o dia que eu cheguei aqui, nunca faltou nada. A pastora está aí de prova. Porque a gente tem se colocado diante da vontade de Deus. Uma vida cristã. Uma vida cristã em gratidão não é o que Deus quer. Não tem como se misturar.
Se você se declara cristão e você é ingrato, não tem como, não tem como. Se você é conhecedor da palavra e você não é grato, não tem como você avançar. Você precisa ser grato. E quando você perdoa, quando você ama, quando você é fiel, quando você está vivendo segundo a palavra de Deus, você está sendo cristão. No entanto, para muitos de nós, ser grato não vem naturalmente. Porque é tão normal você ter coisas. E vamos dizer aqui nesse país que nós estamos vivendo, é tão normal eu ter trabalho até dizer chega. É tão normal eu poder comprar, eu poder ter, é tão normal que esquecemos que tudo aquilo que vem para as nossas mãos é segundo a vontade de Deus, que é Deus que nos dá, é Deus que faz, é Deus que nos coloca naquele ambiente, é Deus que nos cura, é totalmente Deus, é tudo dele. A Bíblia diz que tudo vem dele, tudo volta para ele. Por isso que todos os dias, ontem eu estava ouvindo, até a pastora ama ele, e ele falou assim: como eu não percebo como eu devo ser grato quando eu vou no banheiro sozinho. Como eu devo ser grato. A pastora falou ali, como ela está grata, porque agora ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela corre. Ela já deu volta no quarteirão. Irmãos, para mim, que não tenho nada nos meus joelhos, isso não é normal. Não, pastora, mas será que eu vou entender o que ela passou? Sim, eu entendo, porque eu sou grata. Mas se a gente não tiver esse sentimento de gratidão, você não vai entender como é bom você pentear o seu cabelo sozinho. Como é bom você ter a sua mente sã. Quando vem um problema e você sabe resolver. Nós devemos ser gratos nisso. Marcos 11, 25. Quando estiveres orando, se estiver alguma coisa contra alguém, perdoa, para que também o Pai Celeste perdoe os seus pecados. No 26, mas se você não perdoar, também o seu Pai no céu, o seu Pai que está no céu, não perdoará os seus pecados. Olha como é importante isso. Você precisa liberar o perdão. Colossenses 3,13. Suportais uns aos outros e perdoa as queixas que estiveres um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Efésios 4,32. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Deus nos perdoa em Cristo. Então reclamar vem com facilidade. Alguém já falasse para você: vai, irmã, desabafa, fala, desabafa aí, reclama, desabafa. O sangue de Jesus tem poder. Seja quebrado isso nas nossas vidas. Desabafar, reclamar. Todos os dias a gente precisa. Deus, olha, Senhor, eu estou reclamando disso, mas tira isso da minha mente. Deus, não me permita ser uma pessoa que reclama, que fala, que quer desabafar, não. Ele vem até com uma terapia, já viu isso? Se você reclamar, você vai se sentir bem. Quando você começa a falar e perder o tino, é uma terapia. Ai, como foi bom falar. Mas essa atitude é incompatível com a ordem de Deus. Deus tem dado a cada um de nós muitas bênçãos, mas essas bênçãos para si, por si só, não são suficientes para trazer a alegria duradoura. As bênçãos recebidas devem ser combinadas com a nossa gratidão. Precisa ser transformada em louvores nos nossos lábios.
Se você recebe uma bênção e você não é grato, você não fala, você não louva, ela se transforma em orgulho no seu coração. Porque se você não está exaltando alguém, alguma coisa vai virar no seu coração. Foi porque eu fiz, foi porque eu trabalhei, foi porque eu ganhei, porque eu fui educado, porque olha o que eu fiz. Então precisa ser transformado em louvores, para que nunca você esqueça que foi Deus que fez. Foi Deus que fez. A gratidão não é apenas um sentimento, mas uma atitude, uma prática. Deve ser cultivada diariamente e se tornar um estilo de vida. Eu sou grato, Deus. Hoje eu não tenho, Senhor. Eu queria tanto aquela bolsa, Jesus. As mulheres. Ah, Deus, eu queria tanto um carro, Jesus. Eu profetizo todo dia. Eu queria ser uma BMW AX5, Senhor. Toda vez que eu passo, eu falo, Deus, esse aqui é o meu presente, Jesus. Mas enquanto eu estou no meu carrinho, Deus, eu sou grata ao Senhor por esse carro que me leva e me traz. Deus, eu sou grato porque eu tenho Jesus. O Senhor não me desamparou. O Senhor me permite pagar as prestações. O Senhor me permite pagar o seguro. Eu sou grato a Ti, Jesus. É um estilo de vida. É um estilo de vida. E o Senhor se agrada com a gratidão. E Ele é digno dela. Quem nunca teve um negocinho tão pequenininho e de repente vê uma bênção que você fala, meu Deus, como eu consegui isso? Porque você foi grato, você estava tão bem com aquilo, aí Deus olha e falou, meu filho, ele merece mais. Ele merece mais e Ele está fazendo por merecer, vamos dizer assim. Olha como Ele está no caminho, olha como Ele está engrandecendo o meu nome. Olha o que Ele tem feito. Deus olha para você e para mim e fala, eu vou alargar as portas, eu vou derramar sobre eles bênçãos sem medida, porque tudo começou no seu coração grato. Cumprir a vontade de Deus sempre resultará em maior abundância de bênçãos em nossas vidas. Como eu disse, as bênçãos do Senhor é muito mais do que você pensa. Talvez você já está vivendo uma vida plena, mas Deus olha e fala, eu ainda tenho mais para você. Talvez você ainda não, Deus, eu estou aqui, eu estou bem, eu vou na igreja, eu assisto o culto e vou embora, eu venho, eu levanto até a minha mão, eu estou até um glória. Mas o que Deus quer para você é muito mais. E muitas das vezes perdemos muitas bênçãos porque tomamos as coisas como certas e falhamos em glorificar a Deus por tudo que Ele fez por nós. Então glorificar a Deus é tempo todo, é diário, é intenso, é uma prática, é o tempo todo. Quando eu levanto, o meu dia a dia, quando eu vou me deitar, é o tempo todo. Ser grato é uma pequena coisa que fazemos, pode fazer uma grande diferença em nossas vidas. Quando não expressamos a gratidão, é como um presente embrulhado. Olha aqui isso, irmão. É um presente embrulhado que nunca entregamos. Você imagina, eu sou grata, pastor, eu compro um presente para ela, mas eu nunca entrego. Nunca a pastora vai saber que eu sou grata, porque eu não entreguei, eu não agi, eu não fiz um ato de gratidão. Então você precisa expressar essa gratidão. Pessoas são libertas e curadas quando você expressa a sua gratidão. Pessoas precisam ouvir o quanto maravilhoso Deus é na sua vida. Precisamos fazer o ID de Deus proclamando o que Ele fez. Vou voltar na pastora. Eu fui curada e agora eu vou caminhar e vou continuar dizendo o que Deus fez na minha vida. Por onde eu passar, eu vou falar, olha, Deus me curou. Um dia eu tinha uma
seu poderoso Deus na sua vida, grandioso, majestoso, Rei dos Reis. O nome que está acima de todos os nomes, aquele que tudo pode. Não há impossível para o nosso Deus. Seja grato e verbalize. Entregue todo de um presente a alguém. Olha, irmão, você não sabe não, mas eu sou muito grata a Deus pela sua vida. Todo dia na casa eu falo, Gabi, eu sou muito glória a Deus pela sua vida. Isso aí mesmo, filha. Oh, Uri, que lindo. Eu estou maravilhada, porque Deus respondeu as minhas orações e me deu uma nora linda. Eu sempre orei, pastor, eu disse, Deus, me dá uma nora que gosta de estar na tua casa. Deus, olha a vida que nós temos. É igreja de manhã, de tarde, de noite. Então me deu uma nora, Deus, que gosta de te servir. Uma nora que te reconhece, que tem sede da tua palavra. Deus me deu uma nora, irmão, que é mais crente que a gente. Ela ama, ela fala, sogrinha, eu quero ir para aí, que eu quero cantar com vocês. Glória a Deus. Imagina se eu tenho uma nora que tira o meu filho da igreja. Eu ia sofrer, porque o Yuri faz parte do nosso ministério. Então você tem que verbalizar Deus na sua vida. Por onde você passar, você precisa refletir a glória de Deus. Por onde você passar, você precisa refletir o que Deus tem feito na sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Escolher verbalizar a sua gratidão. Compartilhe sobre o que Deus tem feito. Compartilhe com tudo isso que Deus tem colocado nas suas mãos. Compartilhe como Deus tem sido na sua vida. Seja testemunho vivo nos dias de hoje. Seja testemunho vivo. Por isso Paulo nos instrui, em tudo damos graças. Mesmo que aquele dia não foi perfeito. Eu lembro que quando meu pai morreu, eu precisei reconhecê-lo, vesti-lo, fazer todo esse procedimento, e eu me coloquei muito firme, porque a minha irmã já estava muito perdida, o meu irmão ficou perdido, e eu tive que fazer a postura ali. A filha mais nova, eu achei que eu ia, não, mas foi minha irmã. E quando a gente estava reconhecendo que eu olhei minha mãe, que eu tinha que dar o recado para ela daquele dia mal, Deus falou assim comigo. E no mesmo tempo tinha uma mulher gritando, Deus falou assim comigo, recolhe sua mãe, não chora aqui, vai chorar na sua casa. E eu não entendi. Aí eu fui para minha mãe. Aí minha mãe já olhou, né? Que quando sai a notícia má, assim, o seu semblante já não é bom. Aí minha mãe quis gritar. Eu falei, mãe, vamos chorar em casa. Ninguém precisa saber o que a gente está passando, porque esse ambiente aqui não é o ambiente que tem os nossos amigos. A nossa família não está aqui. Então se contenha. Porque a gente ia gritar ali e adiantar de quê? Você ia só ser vista. Olha o povo fazendo escândalo. E eu recolhi minha mãe e a gente foi chorar na nossa casa. E depois disso eu vi como Deus cuidou da gente. Deus cuidou do meu pai. E eu fui grata a Deus por tudo que Deus fez. E naquele momento eu chorei. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Na verdade eu não chorei, eu fiz tudo. Deus me deu sabedoria, eu vesti, eu fui. E quando eu finalizou tudo, que o meu dever como filha tinha se cumprido, que eu sentei na sala da minha mãe e eu olhei para a porta, eu enxerguei meu pai, que ele tinha mania de sentar no portão e ver os vizinhos passar. Aí eu chorei, mas eu estava no meu abrigo. Eu estava na minha casa, com a minha família, com as pessoas que me amam, que iam entender o meu choro, que não iam me julgar, que não iam enxergar os meus defeitos. Está chorando? Ué, mas e o Deus que você serve? Você está chorando? Você está passando por essa dificuldade?
Ué, Deus não curou seu pai? Então precisamos ter sabedoria, mesmo nos dias difíceis, e colocar: Deus, o Senhor foi bom, mesmo naquele dia que eu mais sofri, mesmo naquele dia que o meu coração estava mais apertado. Deus está conosco o tempo todo, o tempo todo. E nesse dia eu vi as mãos do Senhor sobre a minha casa. A minha mãe se acalentou. Graças a Deus, meu pai foi morar no céu, vamos dizer assim. Porque a morte em Cristo é vitória. Às vezes não quer reconhecer, mas é vitória. Reconhecer como seu jarro está cheio, assim você poderá derramar em outras pessoas com alegria. Mesmo que você tenha poucas coisas, ou às vezes a gente se coloca tão: Deus, eu não sei, mas é o Senhor. Então se coloca à disposição sempre que passar alguém por você, porque eu tenho certeza que o que Deus derramou sobre a sua vida, você vai jorrar na vida de outras pessoas. Sabemos que este mundo e a alegria e a satisfação está em falta. Cada vez mais pessoas estão perdidas, cada vez mais as pessoas estão se deixando levar pelo pecado, cada vez mais o mundo está perdido. Mas você está cheio. Você está cheio, porque você leu a palavra, você orou, você se alegrou, você é fiel e você está cheio. Então essa pessoa que está perdida, Deus te coloca no lugar certo, na hora certa e com as palavras certas, e você derrama sobre ela aquilo que Deus tem enchido em você. Devemos urgentemente mostrar através das nossas vidas que ser feliz não é o que temos. Gabi, pode subir. Ser feliz não é o que nos torna grato, mas ser grato é o que nos faz alegres. O que nos faz grato é o que nos faz alegres. Escolhemos alegrar-se, fazer orações e ser grato em todo o tempo. Ser gratos em todo o tempo. Porque você sendo grato, você vai transbordar na vida de outra pessoa. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos um com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus o perdoou em Cristo Jesus. Se por algum motivo Satanás tenta lançar na sua vida que você não é capaz, eu quero te dizer que Deus já te perdoou em Cristo Jesus. Eu quero te dizer que o sacrifício na cruz foi por você e por mim. E é Ele que te faz capaz, é Ele que faz você vencer todos os dias. Então seja grato, tenha um coração grato. Lembre-se que você precisa ser grato para que as bênçãos do Senhor venham ser multiplicadas na sua vida. Amém? A Gabi vai cantar, varô de Deus. Não, vou aproveitar você. Viver a vontade de Deus não é fácil. Abrir mão daquilo que Deus tem planejado. Abrir mão das coisas do mundo para viver o que Deus tem planejado para cada um de nós não é fácil. Mas é Ele que te capacita, é Ele que te ajuda, é Ele que te faz capaz, é Ele que te coloca de pé, foi Ele que te escolheu, é Ele que te capacita. Então, por onde você passar, seja grato, porque assim você vai refletir a glória de Deus na sua vida, e pessoas, e mais pessoas vão
através daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, através do teu testemunho, através da sua família. Então seja grato, tenha um coração grato a Deus. Amém? Vamos se colocar de pé e vamos reconhecer as maravilhas de Deus na nossa vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nessa manhã nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Dizemos para Ti, Senhor, que cada dia que o Senhor possa nos dar um coração grato, que tudo aquilo que não vem de Ti venha a ser desfeito, Senhor, que tudo aquilo que aprendemos, Pai, todo vestígio do nosso passado de ingratidão seja desfeito neste momento para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Nós te louvamos e reconhecemos, Senhor, que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso sobre as nossas vidas, que as Suas mãos estão estendidas sobre as nossas famílias. Então eis-me aqui, Jesus. Vem, Jesus, ao nosso favor e nos ensina cada vez mais a seguir a Tua vontade, o Teu querer. Nos ajuda, Jesus. Apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo e te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar.
acende, Jesus, que possamos enxergar. Oh, Deus nos usa, Jesus. Nos faz cada vez mais frutificar. Que os nossos alimentos venham alimentar outros e outros e outros. Que o nosso fruto, Jesus, venha alimentar outros e outros e outros, Jesus. Amém, aleluia. Glórias a ti, Jesus. Deus é bom. Amém. Glórias a Deus. Ele é fiel, amém? Pastor, glória a Deus, aleluia. E lembrando que hoje nós temos um aniversariante, né, pastor? Aniversariante, sim, verdade. É misterioso por aí. Se matou uma ovelha que cumpriu 18 ontem. Meu Deus. Já chegou à maioria de idade. Pode pagar as Deus. contas agora. Tá pronto. Já pode pagar as contas. Glória a Deus. Está pronto para pagar a conta mesmo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 20, Paulo está falando aos irmãos que se encontram na igreja de Éfeso. Pode se assentar, não tem que estar ninguém de pé. Ele fala: vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como servos ministeriais para pastorearem a igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. E pouco mais adiante, no versículo 32, ele fala: agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. E isto é muito importante, versículo 33. Não cobizei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Glória a Deus. Amado, esse é o chamado do cristão. Sabe por que nós trabalhamos? Nós trabalhamos para ajudar os irmãos. Por isso eu não me queixo quando eu posso fazer alguma coisa boa para alguém. Por isso, se nós temos os celeiros cheios, nós podemos dar. E damos com alegria. Essa é a providência do cristão. Essa é a alegria do cristão. A alegria dos que estão segundo o sistema deste mundo é ter muito para cobiçar mais. Tem muito, quando miram a conta, querem mais todavia. Eles andam detrás de roupas, detrás de ouro, detrás de prata. Nós andamos detrás da felicidade de proclamar o reino de Deus. E é por isso que nós damos na igreja. Nós damos na igreja para que a mensagem seja continuamente pregada, para que nós podamos mostrar Deus aos fracos. Por isso é importante nós também convidar pessoas. A próxima semana já é a primeira semana do mês. E nós precisamos convidar gente para o nosso café da manhã com Deus. É muito importante, mais que nós ir, que almas que precisam cheguem àquele lugar. Nós precisamos ter os recursos para manter aberto este templo, para manter as luzes acesas e para manter simbolicamente as nossas lâmpadas acesas. O mundo precisa da pregação do Evangelho e, lamentavelmente,
neste século, igual que na época de Jesus, aun quando César o que é de César e Deus o que é de Deus, há muita mais alegria em dar que em receber. Amém? Assim que já todos dimos, vamos orar sobre a nossa oferta e sobre os dízimos daqueles que dizimaram. Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos sobre esta oferta, sobre este dízimo. Multiplica, Senhor, para que sirva para a manutenção da tua casa. E conforme o apóstolo Paulo fez, dá-nos alegria em dar, dá-nos alegria em trabalhar para ajudar os nossos irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, lembramos que a próxima semana nós temos também, às 10h30 da manhã, culto de Santa Ceia. Estamos esperando a todos os irmãos. Sábado, lembre-se do café da manhã com Jesus. Amém? E vamos fazer compromisso de cada um levar algum visitante. Amém? Então, sem mais anúncios, vamos a levantar as nossas mãos ao céu. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as dulces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós. E dizemos amém. Maranata.